Olá, seja muito bem-vindo. Vamos dar continuidade à nossa aula de unidades de medida e hoje nós vamos falar de capacidade. Você sabe o que é isso? Então vem comigo que a aula vai começar. Muito bem, na nossa aula de hoje vamos dar continuidade às nossas unidades de medida e eu já acrescentei aqui um desenhozinho representando a nossa unidade que vamos analisar hoje, que é capacidade. Ontem vimos unidades de medida de comprimento, né? Vimos aqui um exemplozinho de uma régua, de uma trena. E hoje, o que é que são essas unidades de capacidade? Olha esse nome, que interessante. Unidade de medida de capacidade. Estamos falando de quê? Estamos falando de quanto um recipiente, qual a capacidade de um recipiente que pode receber, né? Recipiente que pode receber uma outra substância, né? É muito comum a gente identificar e entender melhor essa situação com líquidos, né? Mas não é bem assim. Vimos ontem que na unidade de comprimento nós tínhamos por medida padrão o metro e hoje a unidade padrão, a medida padrão vai ser o litro. Vou colocar aqui o nome embaixo, litro, que será representado por esta letrinha aí, o L, litro. E assim como o metro, né, que tem os seus múltiplos e os seus submúltiplos, o litro também tem. Só que nós vimos ontem que a questão de algumas medidas não são tão usadas, né? O decâmetro, essas coisas. E do mesmo jeito aqui é a unidade de capacidade. Quais são as mais comuns? Nós falamos muito do litro e falamos também do ml, ou seja, mililitro. E eu não sei vocês, mas eu não conheço esse carinha aqui, ó. O quilolitro. Quer dizer, a gente até conhece, né? Mas você vai falar para alguém, eu preciso de uma caixa d'água, por exemplo, que tenha capacidade para 1 quilolitro, né? Que tenha capacidade de 1 quilolitro. A gente fala logo 1000 litros, né? Então, resumindo, aqui seria a unidade padrão, né? 1, e aqui seria esta mesma unidade, dividida em 1000 pedacinhos. Portanto, 0,001. Eu sei que esse número aqui não faz muito sentido, mas eu quero que você entenda que o mililitro é a milésima parte do litro. E se você pegar esse litro e juntar e multiplicá-lo, né, por 1000 vezes, você teria os seus 1000 litros. Então, basicamente é isso. Deixa eu colocar um L normal aqui. Pronto, basicamente é isso, pessoal. Nós temos o litro como base principal. E aí nós temos a unidade dividida, né, digamos assim, que fica o ml, o mililitro, né, a milésima parte deste litro. E nós temos esse litro multiplicado, né, que seria o quilolitro, que a gente não fala, que é os 1000 litros. Tudo bem? Basicamente é isso. Agora, olha que interessante. Essa imagem. Não sei você, me perdoe se eu estiver errado, mas eu sempre tive a ideia de que litro era o equivalente de peso de líquidos. Ou seja, eu teria 1 quilo de feijão e eu teria 1 litro de leite. E se eu colocasse na balança o quilo do feijão, que daria 1 quilo, óbvio, né? E se eu colocasse na balança o litro de leite, também daria 1 quilo. Só com muito tempo depois eu fui perceber que não é essa a unidade. Quando a gente fala de litro, a gente fala de capacidade, ou seja, quanto é que cabe naquele recipiente. E essa imagem ilustra muito bem isso, ó. Aqui você visualiza o leite, esta caixa de leite, a caixa, veja bem, é a caixa que tem capacidade para conter
né? A caixa é de 1 litro. A caixa é de 1 litro. O que cabe naquela caixa, digamos assim, o leite em si, a quantidade de leite que está naquela caixa, nós vamos ver que se trata de uma outra coisa, é a unidade de volume, né? Que é um outro assunto, tá bom? Eu quero que nessa imagem você entenda que o que nós estamos falando hoje é de capacidade, portanto, é a caixa de papel, né, que vem o leite e também esta caixa que você está vendo aqui. E olha que interessante essas informações, pessoal. Esse nomezinho, essa siglazinha DM apareceu na aula passada, né? Que nós sabemos que esse DM significa 10 centímetros. Né? Interessante, né? 10 centímetros. Ok. Então, só para a gente fixar aqui o nosso entendimento, quando a gente estiver falando de litro, estamos falando de capacidade. Isso significa que enchendo esta caixinha com 10 centímetros, de 10 centímetros de altura, 10 centímetros de largura e 10 centímetros de profundidade, enchendo esta caixinha de leite, significa que nós teríamos ali um volume de leite, que é um outro assunto, mas a caixa em si tem capacidade para 1 litro. Né? 1 litro de leite. Se você colocar areia nessa caixa, vai ter ali 1 litro de areia. Se você colocar feijão, vai ter 1 litro de feijão. Farinha, vai ter 1 litro de farinha. Por falar em feijão e farinha, a gente vai para outra imagem que não sei se lembram, mas eu me lembro muito quando eu ia na mercearia, conhecida como bodega, nós iríamos lá comprar 1 litro de farinha. E aí o bodegueiro pegava esse litrozinho que ele tinha, enchia de farinha, deixava rentezinho de farinha e ali estava nos vendendo 1 litro de farinha. E aí eu sempre achei que aquele litro, aquela sacolinha cheia de farinha significava que pesava 1 litro, que pesava o mesmo que 1 quilo. E só depois eu fui entender que não é bem assim. E esta caixa de madeira que os bodegueiros tinham nas suas mercearias, ela tinha exatamente 10 centímetros, que é a mesma imagem que a gente viu, de altura por 10 centímetros de largura, digamos assim. E aqui, ó, não sei se você vai conseguir ver direito no desenho anterior, é mais fácil compreender. 10 centímetros de profundidade. Portanto, era um quadrado perfeito, um cubo perfeito, né? 10, 10, 10 centímetros, todas as dimensões. Pronto. Este vácuo, este espaço que tem aqui nesta caixa, o que você colocar aqui, né, dentro da caixa, seja farinha, seja arroz, seja feijão, tem capacidade de 1 litro. Interessante isso, né? E outra coisa que eu percebi com algum tempo foi que um dia foram fazer um tanque na casa da minha avó e aí o pedreiro, sem perder tempo, disse que iria fazer um tanque quadrado com o espaço de 1 metro. Né? 1 metro de largura por 1 metro de comprimento e por 1 metro não, 1 metro de largura, profundidade e altura, que dá o mesmo largura e comprimento, né? 1 metro, em todas as dimensões. Isso significa que naquele tanque tinha capacidade para 1000 litros. Beleza? Vamos ver na imagem próxima o que eu estou falando. E aqui também é o que eu acabei de explicar. Este exemplo não é de alvenaria, né? Mas neste recipiente aqui que vocês estão vendo, cabem. Essa minha linha tá terrível, né? Mas neste exemplo aqui temos 1 metro. E por aqui nós temos 1 metro. E aqui também, do mesmo jeito, 1 metro. Isto significa que cabem aqui 1000 litros de água. E aqui, só porque de maneira em outro formato, né, no formato redondo, também aqui cabem 1000 litros de água. Cabem aqui dentro. Portanto, eu quero que vocês entendam que estamos falando de capacidade, tá bem? E a aula de hoje, como eu disse, era bem simples.
Era mesmo só para a gente entender essa diferença, o que é mesmo esta tal de capacidade, que se você entender que é a questão de caber, né, a capacidade quanto aquele recipiente consegue conter de algum tipo de material. Então, isto são medidas de capacidade. Tudo bem? Beleza? Deu para compreender? Qualquer coisa, tira dúvidas lá no grupo da nossa turma. E até a próxima aula. Forte abraço, pessoal!